São 25 anos de Abranet comemorados em 2021. E para comemorar a data, estamos entrevistando personalidades que marcaram aquela época, fundadores, presidentes, para contar um pouco dessa trajetória e de como foi a criação da entidade. Todo o conteúdo estará num hot site especial em abranet.org.br e também numa edição da revista impressa em comemoração aos 25 anos. E eu recebo aqui Rubens Mal, que foi um dos fundadores da Abranet. Rubens, prazer em tê-lo conosco. Bom dia a você, Roberta. Obrigado pela oportunidade de relembrar algumas das velhas histórias da Abranet. Legal, vamos começar relembrando então. 1996, qual foi seu papel? Você estava onde? Como que foi a criação da Abranet dentro da sua perspectiva? Eu e mais 3 pessoas, né? Ou melhor, 3 pessoas e eu, nós éramos os proprietários da Dial Data, um provedor de internet corporativo da cidade de São Paulo, e pela liderança do Antônio Tavares, surgiu a ideia de constituir uma entidade de classe que abrigasse os diversos provedores que estavam surgindo pelo Brasil afora e que tínhamos todos as mesmas dificuldades, os mesmos problemas comuns e que juntos poderíamos fazer uma diferença e melhorar a vida de todos nós. Então, esse foi o objetivo maior. O Tavares foi o líder do empreendimento e ele me carregou para isso. E quais eram os desafios na época, né? A gente estava no começo da internet, a internet comercial era lançada no Brasil um pouco antes, em 95, você tinha já a norma 4, qual que era esse ambiente, quais eram os desafios daquela época? Os desafios eram gigantes, né? Porque a infraestrutura era muito pobre, né? Nós tínhamos ainda não havia a privatização do sistema telefônico, então aqui em São Paulo era a Telesp, então não tínhamos em São Paulo, como no Brasil, linhas de escadas, né? A internet naquela época era através de linhas de escadas. Por sinal, nós éramos provedores de internet, de acesso, né? Essa foi a primeira atividade nossa, foi prover acesso, e nós fomos pioneiros nisso. Nós, a Abranet, né? Todos os membros da Abranet. Então, tínhamos dificuldade de conseguir linhas telefônicas, custava uma fortuna, e era muito, nem pagando você não conseguia no mercado paralelo. Para você conseguir uma linha, um backbone de conexão à internet internacional através da Embratel, só tinha a Embratel na época. Então, me lembro que a gente ficou na fila durante, acho que quase um ano até receber a nossa linha, e a linha era de 64 kilobits, que hoje em dia, se a gente se lembra de qualquer fibra da vida, é 100 mega, nós estamos falando de 64K, quer dizer, muitas vezes menor do que nós temos hoje na casa de cada um de nós. Então, esses desafios de a gente conseguir os insumos para a nossa atividade era muito grande. Depois tínhamos problemas eu até anotei para me lembrar dos problemas. Estava tudo começando, então tínhamos problemas de normas, de como a regulamentação. Foi criado em paralelo o Comitê Gestor da Internet, onde nós fomos bastante ativos, né? A Abranet foi bastante ativa. Nós tínhamos problemas até de a parte de o fisco, se a gente deveria pagar nosso serviço, era um serviço serviço agregado ou não, então se pagava ISS ou ICMS. Quer dizer, tivemos discussões enormes em diversos níveis. A legislação estava sendo criada, então participamos também de discussões no Congresso Nacional. Isso eu tive até uma experiência muito interessante de participar
de discussões nas comissões na Câmara dos Deputados. Então, essa foi uma época bastante rica, onde estava tudo começando, né? Tinha tudo para se fazer, e eu acho que o resultado foi bastante bom. Qual foi, o senhor falou, né, de diversos pleitos que tinham as empresas de internet, os provedores, ter uma associação, uma entidade de classe, isso ajudou, quer dizer, isso facilitou o trabalho naquela época e foi fundamental para a gente construir uma parte ou construir o cenário que levaria a gente ter a internet que a gente tem hoje no Brasil? Sim, eu acredito que sim. A Diodata era um dos provedores, dos maiores provedores, nós estávamos no mercado corporativo e tínhamos uma certa possibilidade de negociar, estávamos numa cidade grande, mas se você pega todos os provedores Brasil afora, os pequenos, estavam começando com todas as dificuldades possíveis. Eles tinham quase uma dificuldade enorme de se relacionar com todos esses órgãos que eu mencionei. Então, a Abranet teve esse papel de coordenar, e isso tudo, novamente, pelo Tavares, tem que ser ressaltado bastante, o papel de líder dele. Ele colocou até a empresa nossa em segundo plano e se dedicou praticamente tempo integral à Abranet. Me lembro de várias discussões com ele, falando, poxa, não adianta só a Abranet, e a nossa cozinha também precisa ser colocada. E ele teve realmente um espírito público de ver que essas vantagens iam ser multiplicadas para todos, né? Quer dizer, todos colocando um pouquinho do seu tempo, do seu esforço, todos nós iríamos ganhar com isso, e acho que foi o que aconteceu. Lá atrás, em 96, vocês imaginavam que a internet chegaria ao que ela virou hoje, 25 anos depois? Quer dizer, era essa a expectativa mesmo? Ou o cenário que nós temos em 2021 é um pouco diferente do que vocês creiam que iam acontecer? Só contando uma rápida historinha, antes de mexer com a internet, eu trabalhava na área de automação industrial, eu era gerente de uma empresa nessa área, e eu fiquei fascinado pela internet. Uma visita que eu fiz à Petrobras, um engenheiro da Petrobras me contou que ele tinha lido um livro e tinha mandado um e-mail para o autor do livro, fazendo algumas perguntas, e para minha surpresa ele me contou que o autor do livro respondeu o e-mail dele. Isso me deixou maluco. Eu nunca imaginaria que isso podia acontecer. Então eu comecei a fazer sozinho, montar a infraestrutura, estudar. E quando eu pedi demissão da minha empresa, meu chefe, meu diretor, me chamou de maluco, porque como isso não tem futuro, a internet. E isso era uma pessoa da área, né? Não era uma pessoa que não era com um background técnico. E nos primeiros anos também, a gente achava que isso. Nós sempre apostamos no mercado corporativo, a gente achava que isso era um nicho interessante, que as empresas teriam que se adequar, mas foi muito difícil. Os bancos, até o primeiro, me lembro, nós, a Diodata teve um dos primeiros bancos que tiveram acesso protegido, criptografado. Foi uma loucura convencer que era importante fazer as coisas. Quer dizer, ninguém nunca imaginava que ia chegar nem perto do que a internet hoje constitui na vida de cada um de nós. Me lembro da primeira vez que fizemos uma transmissão ao vivo de um programa. Isso tudo foi realmente inimaginável. Alguém há 25 anos atrás imaginar onde nós estaríamos hoje. E qual foi o papel dos provedores, né, de levar também esse acesso e também serviços em cima da internet durante esses anos, e principalmente lá atrás, né, que eu acho que um desafio que vocês tinham era também explicar a internet para as pessoas em geral e o potencial que ela teria?
As pessoas não sabiam nada de nada. Eu fiz dezenas de palestras, entrevistas, ressaltando as vantagens de usar a internet. A internet relativamente era cara, porque era bem difícil você ter os insumos, então, naturalmente, a gente cobrava por hora. Se não me falha a memória, cada hora de conexão era R$ 3,20. Né? Isso há 25 anos atrás, com toda a inflação, hoje seria, sei lá, R$ 10 a hora, imagino, até talvez mais. Era cara, mas tinha vantagens enormes. E a gente tinha que fazer essa aculturamento. Agora, era muito difícil. Hoje em dia, você, para navegar na internet, é muito fácil. O navegador já está pronto, já está. Na época lá, nós tínhamos que fazer um kit de internet. A gente dava um disquete onde o usuário tinha que instalar aquele maldito kit e dava sempre errado. Então, nós tínhamos um suporte técnico que era uma das grandes vantagens do provedor, é ter esse suporte, porque sozinho o usuário nunca ia conseguir instalar no Windows 3.1, Trumpet, quem se lembra dessas palavras, esses palavrões aí antigos, era uma tragédia para fazer qualquer coisa. Então, nós somos os desbravadores desse caminho, e acho que a gente ajudou, os provedores tiveram, ainda tem um caminho líder nessa área. Depois as teles entraram com a banda larga, aí começamos a ter um conflito de interesses entre as teles e os provedores, e que com o decorrer dos anos se ajeitou de uma forma, espero que seja razoável para os provedores. E fazendo um balanço do passado da internet, né, e essa intersecção com a Abranet, o presente, né, o momento de hoje, e o futuro, que balanço que você faz? Eu tenho dificuldades de falar, eu me afastei do mercado, fui morar no exterior também, consegui um emprego fora, e eu trabalhei em outras áreas, na área de tecnologia, mas não ligada diretamente a provedor de internet. Eu acho que a área, pelo que eu entendo, se desenvolveu bastante, e acho que tem uma parcela bastante ativa em alguns nichos de mercado, ainda de acesso, de conteúdo. Tem uma empresa onde você esteja perto dos seus clientes, acho que é uma grande diferencial para os clientes, entre você ficar ligando num 0800 da vida, que cai com uma pessoa diferente a cada hora. Quer dizer, eu acredito ainda nos serviços do provedor, que tem muito a ser feito ainda. Tem bastante coisa que, com as revoluções tecnológicas acontecendo, cada vez temos novos desafios, e os provedores, eu tenho certeza que têm a capacidade de se engajar e de se reinventar durante esses anos todos. Muitíssimo obrigada, Rubens, por conceder um tempinho e resgatar o passado e contar suas histórias da época da fundação da Abranet. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, Roberta. E agradeço também a você que nos acompanhou, lembrando que todas as entrevistas estão em abranet.org.br, tem bastante conteúdo, e até a próxima.